No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, e versículo do 6 ao 14. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53 e versículo 5. O dia em que Jesus entregou sua vida é um marco que ressoa profundamente na memória de muitos, ainda que para alguns possa parecer apenas mais uma data na vasta história. Contudo, o dia da crucificação de Jesus foi extraordinário, vergonhoso até os dias de hoje para todos nós como humanidade, mesmo após 2000 anos, carregando de uma tristeza profunda para seus verdadeiros seguidores. No entanto, eles não poderiam prever que essa tristeza eventualmente se transformaria em celebração, revelando a liberdade e a alegria que somente o Salvador glorioso poderia proporcionar para todo o sempre. Inúmeras circunstâncias culminaram naquele dia inesquecível em que os romanos crucificaram Jesus, alimentados pelo ódio da multidão. Desde as acusações que levaram à traição de Judas, que o trocou sua liberdade por 30 moedas de prata. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: "Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei?" E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Estas mesmas foram jogadas ao ar para suas mãos imundas, que deixou cair ao chão, e de joelhos catou uma a uma, até a dolorosa pergunta pelo soldado: "Onde ele está?" E a aceitação de que seu amado mestre enfrentaria a morte, tudo estava interligado. Jesus já sabia de tudo o que ainda iria lhe acontecer, inclusive a traição e o medo que estava se aproximando dele. E como sempre, o mal sempre na espreita, atendendo e enchendo de propostas maléficas em uma noite de lua cheia. Perante o abismo desolador, nenhum mortal poderia suportar tal fardo. O peso de redimir inúmeras almas revelou-se esmagador, e até mesmo Satanás, com sua tentadora voz, dirigiu-se a Jesus, proferindo palavras que ecoaram na escuridão. "Este cálice é excessivamente pesado", disse ele. "Se for possível, afasta de mim esta provação. No entanto, que se faça a tua vontade, não a minha." A escuridão envolveu o Salvador, lançando-o ao chão. E nesse momento de fragilidade, uma serpente sorrateira se aproximou, tentando ameaçar a sua missão divina. Mas então, a voz de Jesus ressoou com firmeza: "Que a tua vontade prevaleça sobre a minha." Com essa invocação, ele se ergueu com determinação e, com um gesto poderoso, esmagou a serpente, dissipando o mal que a acompanhava. A escuridão lentamente cedeu, revelando as imponentes figuras dos guardas romanos, cujas tochas lançavam um clarão na cena, enquanto incansavelmente buscavam pelo Filho de Deus, orientados por Judas e sua traição ardilosa. Após finalmente encontrar Jesus, Judas, embora tentasse escapar da realidade de sua tarefa, se aproximou e o beijou no rosto, consumando assim o ato traiçoeiro. O tumulto não tardou a surgir, com Pedro e outros apóstolos tentando lutar. Pedro, empunhando uma adaga, feriu um dos soldados, que perdeu uma orelha no embate. Mas diante da superioridade numérica dos soldados, os discípulos se viram obrigados a fugir, abandonando Jesus e Pedro. Jesus se aproximou do ferido soldado e, com um toque divino, restaurou-lhe o rosto. O soldado mal conseguia acreditar no que presenciara, confuso e atônito diante do milagre. No entanto, permanecia perplexo, sem saber como agir. Foi nesse momento que Jesus dirigiu-se a Pedro, ordenando-lhe que largasse a arma, afirmando: "Aquele que vive pela espada morrerá pela espada." Pedro prontamente obedeceu, deixando a adaga cair. Agora, com a corda ao redor do pescoço e prisioneiro de seu destino, Jesus iniciava sua jornada dolorosa, sendo escoltado pelos guardas romanos, enquanto o soldado, cuja orelha fora milagrosamente restaurada, permanecia em confusão, tentando compreender o que acabara de testemunhar. À medida que os guardas o conduziam, o sofrimento de Jesus tomava um caráter agonizante.
Ele era brutalmente espancado, alvo de punhos implacáveis e golpes incessantes, sua figura já debilitada. Em um momento de extrema violência, foi atingido por um soco que o fez cair da muralha. Ferido e debilitado, quase desabou sobre Judas, que se encontrava escondido nas sombras. Os olhos de Judas se fixaram nos de Jesus, e naquele instante, o olhar do traidor penetrou profundamente na alma do Salvador. Mesmo com o rosto desfigurado pela violência, Jesus emanava uma aura de compaixão e perdão. Entretanto, a culpa e o medo tomaram conta de Judas, que, apavorado diante dos tormentos que pressentia, fugiu novamente, deixando para trás a visão daqueles olhos compassivos. Enquanto isso, Jesus era erguido novamente para prosseguir em sua via crucis, para recomeçar o martírio que o aguardava, enquanto o tumulto da traição continuava a ecoar ao seu redor. No momento em que os soldados do templo receberam a notícia, imediatamente convocaram os sacerdotes responsáveis, que prontamente se dirigiram ao local. Ali, encontraram Jesus acorrentado, cocheando devido a maus tratos, à entrada do templo. A notícia de sua prisão havia se espalhado como fogo em palha seca, atraindo uma multidão de curiosos e seguidores leais que, disfarçados na obscuridade, esperavam ansiosamente sua chegada. Judas, ainda observando de longe, sentia o peso de sua traição, enquanto os que o haviam subornado para entregar Jesus se aproximavam, cheios de arrogância. Os sacerdotes e líderes religiosos se posicionavam com autoridade, e os guardas do templo faziam o possível para conter a crescente multidão que se aglomerava na entrada do templo. Entre aqueles presentes, Pedro também estava lá, observando de longe, até que Maria, reconhecendo-o, se aproximou para encontrar conforto. À medida que a fila de líderes religiosos avançava com desdém e exigia respeito, Maria se adiantou, implorando para os cavaleiros do governador que Jesus havia sido injustamente preso. No entanto, suas palavras foram rapidamente rejeitadas por um guarda do templo, que a acusou de insanidade e afirmou que Jesus era apenas um criminoso, sendo interrogado por quebrar as leis do templo, nada mais. Apesar da tensão no ar, os guardas começaram a desconfiar que algo mais sinistro se aproximava, e prontamente enviaram avisos a seus superiores, sinalizando que problemas adicionais estavam prestes a eclodir. Enquanto Jesus era conduzido brutalmente ao interior do templo, sua mente vagueava para os tempos mais simples de sua vida como carpinteiro. Recordava a época em que, ao lado de sua mãe, preparava chá e construía uma mesa de madeira com esmero, verificando cada medida e detalhe do acabamento. O olhar de aprovação de sua mãe era um bálsamo para sua alma. A mesa ainda não tinha suas cadeiras, mas ele sorria e brincava com sua mãe. Como um filho amoroso, ele a respingou de água e a beijou carinhosamente, como se aquele gesto pudesse congelar aquele momento de ternura. No entanto, de volta à sua realidade presente, seus olhos agora se encheram de lágrimas, e ele foi empurrado com rudeza para dentro de outra área do templo. Enquanto isso, a esposa do governador vivia um pesadelo. O guarda bateu à sua porta e anunciou: "Senhora, há um tumulto. Caifás prendeu um profeta, um galileu, e ele está sendo interrogado." Intrigada, a esposa do governador perguntou: "Quem é esse homem, que os fariseus odeiam tanto?" O fariseu superior, com expressão de desdém, inquiriu: "Quem és tu, que pareces um mendigo?" Jesus de Nazaré, com a mesma serenidade, permanecia em silêncio, o que só aumentava a fúria dos interrogadores. "Dizem que tu és um rei. Onde está teu reino?" questionou o sumo sacerdote. Mas Jesus permaneceu em silêncio. O templo estava repleto de espectadores. "Tenho falado abertamente a todos. Ensinei no templo, onde muitos ouviram minhas palavras. Pode interrogar aqueles que me ouviram", disse Jesus, fazendo o guarda estremecer por sua ousadia. Recebendo um soco em resposta. "Ele cura doenças com magia", acusou um homem, alegando que Jesus fazia uso de demônios. "Ele disse que destruiria o templo e o reedificaria em 3 dias, acrescentou outro, e a multidão riu em escárnio. O sumo sacerdote dos fariseus, cada vez mais enfurecido diante do silêncio de Jesus, inquiriu com impaciência: "Nenhuma resposta às acusações?" A resposta de Jesus, marcada por uma calma notável, reverberou como um trovão: "Eu sou o Filho do Homem, como afirmei claramente." Essas palavras desencadearam uma enxurrada de acusações de blasfêmia.
e o sumo sacerdote dramatizou seu desagrado rasgando suas vestes. Em meio a um ambiente hostil, Jesus suportou agressões de seu interrogador e enfrentou o insulto das cusparadas em seu rosto, demonstrando uma força inabalável. Enquanto isso, na primeira prova de Pedro, um homem o reconheceu, e ele, tomado pelo medo, negou com pressa: "Eu não conheço aquele homem." Os olhares se cruzaram de longe, e Pedro se recordou das palavras que outrora havia proferido a Jesus: "Aonde quer que vás, eu te seguirei, mestre." Com um peso no coração, ele se ajoelhou diante de Maria e murmurou: "Eu sou indigno." E então partiu, consumido pela dor de sua negação. Em Mateus capítulo 27, nos versículos de 3 a 5, está escrito: "Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, ficou cheio de remorso e devolveu as 30 moedas de prata dos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente." "E o que isso é conosco?" responderam eles. "Essa é uma questão sua." Então atirou as moedas no santuário e saiu. Judas, agora atormentado como um bêbado com a boca seca, se encontrava jogado à sarjeta, encurralado por seu próprio remorso. "Maldito para sempre", murmuraram duas crianças que ele via como demônios, suas palavras ecoando em sua mente. O peso da condenação parecia esmagá-lo. A mãe, de alguma forma, percebeu o desespero de Judas e se deitou no chão, pois sabia que Jesus estava acorrentado logo abaixo, compartilhando de sua agonia. A noite cedeu espaço para o amanhecer, trazendo um novo dia, e com ele, a intensificação da dor de Judas. O ex-apóstolo fugiu das crianças, que o chamavam de amaldiçoado, e buscou refúgio em um ato desesperado. Enforcou-se ao lado de um animal em decomposição, seu fim marcado pela escuridão que havia tomado sua alma. Enquanto isso, a esposa que teve o sonho, reconhecendo a santidade de Jesus, tomou a decisão de ir em sua defesa. Ela estava determinada a fazer justiça diante da injustiça que se desenrolava, enquanto seu marido se preparava para enfrentar o duro dia que se seguia, consciente da tristeza que pairava este dia sombrio. Jesus havia previsto esse momento, tanto em momentos de serenidade como durante as discussões sobre o reino de Deus. No entanto, a plenitude de suas palavras só se tornou clara quando ele foi de fato pregado na cruz, ao lado de 2 ladrões. Lembremos das palavras de Jesus, quando desafiou os judeus a destruir o templo e prometeu reconstruí-lo em 3 dias. A incredulidade ecoou na resposta deles, afirmando que o templo levara 46 anos para ser construído. No entanto, Jesus falava do templo de seu próprio corpo. Após sua ressurreição, seus discípulos compreenderam o significado de suas palavras e fortaleceram sua fé na Escritura e em seu ensinamento. João capítulo 2 e versículos do 18 ao 22. Em João capítulo 16, quando a hora de sua morte se aproximava, Jesus também falou sem parábolas, declarando que em breve não seria mais visto, mas que após um tempo ele seria revelado novamente. Esses eventos marcaram um ponto de virada na história, iluminando a importância da crucificação e da ressurreição de Jesus, que continuam a impactar vidas até hoje. Nesse momento crucial, os discípulos de Jesus se reuniram, compartilhando entre si as palavras enigmáticas que ouviram de seu mestre. "Daqui a pouco vocês não me verão mais, e depois de um tempo vocês me verão, porque estou indo para o Pai", disse Jesus. Inquietos, eles se perguntavam o que ele queria dizer com "um pouco de tempo", e buscavam entender o significado dessas palavras. Jesus percebeu a inquietação em seus corações e, compreendendo sua curiosidade, abordou a questão. Ele disse-lhes com empatia: "Vocês estão se perguntando uns a outros o que eu quis dizer quando falei sobre não me verem mais em breve e depois me verem novamente. De fato, digo a vocês que vocês chorarão e lamentarão enquanto o mundo ao redor se regozijará. Vocês passarão por sofrimento, mas esse sofrimento se transformará em alegria." Para ilustrar seu ponto, Jesus recorreu a uma analogia da experiência de uma mulher durante o parto. Ela enfrenta dor e angústia, mas quando finalmente dá à luz, sua alegria supera tudo, esquecendo o sofrimento passado pela chegada de uma nova vida. O dia da morte de Jesus começou com sua apresentação perante as autoridades, despertando a atenção do mestre dos fariseus, que questionou se ele havia espancado seus prisioneiros antes do julgamento.
Quando indagado sobre as acusações contra Jesus, as autoridades responderam: ele profanou, corrompeu o povo. O governador ponderou: sabe que não é permitido a nós condenarmos alguém à pena de morte. O que esse homem fez para merecer a morte? O acusador reiterou que Jesus havia cometido crimes graves. Enquanto a discussão se desenrolava, Jesus observou uma pomba branca pairando sobre o local onde se encontrava, como um símbolo de paz e esperança. Em um momento crucial, o governador, intrigado com a presença de Jesus, cuja confiança inspirava a defesa de algumas pessoas, apesar das acusações aparentemente frágeis, tomou a decisão de interrogá-lo pessoalmente. Ele questionou Jesus sobre se ele era o rei dos judeus. Com a serenidade que lhe era característica, Jesus respondeu: o meu reino não pertence a este mundo, e acrescentou: fui nascido e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Essa resposta profunda tocou o coração do governador, que reconheceu a inocência do prisioneiro e declarou: interroguei o prisioneiro, e não encontro nele qualquer crime. Sendo galileu, ele deve ser julgado por Herodes. Podeis levá-lo. Assim, Jesus se afastou da multidão, em direção a um novo capítulo em sua jornada, enquanto o reconhecimento de sua inocência pairava no ar, embora as sombras da tragédia ainda se desenhassem no horizonte. Herodes, diante da aparição dos sacerdotes, não deu muita atenção às suas palavras. Ele questionou a Jesus: és aquele cujo nascimento foi anunciado? Porém, rapidamente desdenhou da situação, ordenando que o levassem para longe de sua vista, rotulando-o como um lunático, mas não como um criminoso. Enquanto isso, o governador retomava sua conversa com a esposa sobre o que significava a verdade. A situação estava ficando mais complexa, e o comandante dos soldados previu a necessidade de reforços quando Jesus fosse trazido de volta. Até mesmo o serviçal que estava a serviço de Herodes tremia enquanto o servia, mas ousou expressar sua opinião. O rei Herodes disse que não viu crime algum nesse homem, e eu digo o mesmo. O principal acusador então tomou a palavra e apelou ao procurador romano, solicitando respeito para com todos que estavam ali presentes, enquanto a incerteza pairava sobre o destino de Jesus. O governador chegou a considerar a troca de Jesus por outro criminoso, um gesto que refletia a convicção de que Jesus não merecia o destino que se desenhava diante dele. Naquela época, era costume o governador libertar um prisioneiro, escolhido pela multidão durante a festa. Naquele momento, havia um prisioneiro conhecido chamado Jesus, também chamado de Messias. Pilatos, consciente de que os líderes judeus entregaram Jesus por interesses próprios, perguntou à multidão reunida: qual deles vocês desejam que eu liberte para vocês, Barrabás ou Jesus, o chamado Messias? Contudo, a resposta da multidão foi clara e unânime: Barrabás. Percebendo que a situação estava se complicando, Pilatos, enquanto estava sentado em seu assento de juiz, recebeu uma mensagem de sua esposa, que lhe advertia para não ter envolvimento com aquele homem inocente, pois ela havia sofrido muito em um sonho por causa dele. Apesar disso, os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. Diante da resposta da multidão, Pilatos questionou: o que devo fazer então com Jesus, o chamado Messias? E a multidão mais uma vez clamou: crucifique-o! O governador, perplexo, perguntou: por qual crime ele cometeu? Mas as vozes na multidão ecoaram ainda mais fortes: crucifique-o! Percebendo que não estava conseguindo mudar a decisão da multidão e que um tumulto estava se formando, açoite, seja severo, mas não mate, e Jesus foi lavado para receber a pena imposta, enquanto Satanás, entre os que ali assistiam, também observava. Assim, esse dia de dor tornou-se um marco crucial na história da redenção. Isaías já havia profetizado séculos antes sobre o sofrimento e quebrantamento que o Messias suportaria como preço por nossa justiça e integridade. Cada flagelo em suas costas, com chicotes de aço confeccionados com farpas de ferro, como se fossem lâminas de hoje, e uma coroa de espinhos em sua cabeça, mesmo antes da crucificação, simbolizavam o nosso quebrantamento e a nossa necessidade de sermos completos através do Messias. E com isso, Pilatos libertou Barrabás, enquanto o destino de Jesus estava selado.
A esposa do governador, tocada pela vergonha diante dos acontecimentos, desceu de seus aposentos e trouxe panos para Maria. Ao perceber o absurdo da situação, o chefe dos guardas, já tarde, solicitou que levassem Jesus dali, pois aquilo estava se tornando uma loucura incalculável. Após a saída tumultuada, a mãe, em um gesto de profunda devoção e amor, ajoelhou-se no pátio. Com os panos em mãos, começou a limpar o sangue de Jesus derramado no chão. O silêncio pesava no ambiente, interrompido apenas pelo soluço contido da mãe, que testemunhava a dor de seu filho com uma coragem inabalável. Enquanto isso, os soldados, sob o comando do governador, conduziram Jesus para o pretório. Reuniram todos os soldados disponíveis ao seu redor, despiram-no de suas vestes e o vestiram com um manto escarlate. Criaram uma coroa de espinhos e a pressionaram em sua cabeça, além de colocarem um bastão em sua mão direita, zombando da realeza de maneira cruel. O cenário da humilhação se desenrolava diante dos presentes, enquanto Jesus suportava a dor com uma dignidade que transcendia o sofrimento físico. Ajoelharam-se diante dele, zombando e dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" Cuspiram nele, zombaram e bateram repetidamente em sua cabeça com o bastão. Após escarnecerem dele, tiraram o manto escarlate e o vestiram com suas próprias roupas. Então, o conduziram para o local da crucificação. Mateus capítulo 27, versículos do 26 ao 31. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Segundo Isaías capítulo 53. Maria Madalena, que ali limpava seu sangue real com Maria a mãe, lembrou de quando estava sendo apedrejada e veio caiada em seus pés, e ele lhe deu a mão. Com um novo manto, Jesus foi apresentado novamente ao governador, que se assustou ao vê-lo em sua frente. Ele então segurou o braço todo machucado de Jesus e perguntou para os algozes e a população ali presente: "O que mais quereis?" A resposta veio em meio à multidão: "Não é o bastante, olhai para ele." A população clamava e a resposta ecoou: "Nós não temos rei além de César." O governador, visivelmente intrigado, voltou-se para Jesus e disse: "Fala comigo, eu tenho o poder de te libertar." Com uma serenidade que transcendeu as circunstâncias, Jesus respondeu: "Tu não tens poder sobre mim, além do que lhe foi concedido." Suas palavras ecoavam, revelando uma consciência profunda de seu destino e um entendimento que transcendia o poder terreno do governador. Jesus lembrou de sua última ceia com os discípulos, inclusive o traidor. Pilatos pegou água, lavou as mãos diante da multidão e declarou: "Sou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês." O povo respondeu: "O seu sangue esteja sobre nós e sobre nossos filhos." "Tens que cumprir a lei de Roma", disse o fariseu-chefe. E sua esposa, desolado, adentrou ao seu quarto envergonhada pelo marido. Pilatos, sem perceber completamente a dimensão do que estava acontecendo, pronunciou um julgamento injusto contra Jesus. No entanto, ele não sabia que a morte de Jesus era parte do plano divino, pois sem a sua morte, não haveria o sacrifício do sangue sem pecado para expiar os pecados do mundo. A jornada de vergonha e humilhação pública que Jesus enfrentou é uma carga que ninguém merece suportar. Após ser retirado de seu lugar de sofrimento, viu-se obrigado a carregar uma cruz, um símbolo inegável de sua condenação, enquanto caminhava pelas ruas como um criminoso. Ao carregar a cruz completa, Jesus notou seus dois companheiros de jornada carregando apenas a parte horizontal da peça. A cada passo, as chicotadas e a zombaria reforçavam a carga física e emocional que ele suportava. Enquanto avançava sob o peso opressor, recordava dos dias anteriores, quando fora recebido com ramos e festividades em sua homenagem, uma lembrança dolorosa da rápida transformação da aclamação para a condenação. Enquanto caminhavam a mãe Maria Madalena e o apóstolo João, e claro que Satanás estava na multidão observando o trajeto. Pedindo a João, a mãe solicita que a ajude a chegar perto de Jesus e eles buscam um caminho alternativo. Pedras e todo tipo de hostilidade marcavam o caminho percorrido por uma população enfurecida, cega pelo ódio mortal. Em meio a esse caos todo, Jesus caiu sob o peso de sua cruz, enquanto a mãe, testemunhando seu estado agonizante,
viu-o em um momento de vulnerabilidade. Recordando os tempos em que ele era apenas um garotinho, a mãe evocou a imagem de quando ele caía e corria ao seu auxílio. Movida por um amor que transcendia o sofrimento, ela correu novamente em sua direção e sussurrou: "Eu estou aqui." Contudo, mesmo com suas palavras de consolo, Jesus se levantou mais uma vez, enfrentando sua jornada de dor e redenção. Enquanto o governador observa de longe a cena da cruz e do homem santo, o chefe da guarda, ao ver Jesus caído, ordena que parem e o ajudem, compreendendo que daquela maneira ele não conseguirá percorrer o caminho. Ao longo da jornada, deparam-se com um homem chamado Simão e sua filhinha, que chorava comovida. Eles eram de Cirene e, percebendo a extensão dos ferimentos de Jesus, obrigaram Simão a auxiliar no carregamento da cruz. Era evidente que, após tantos sofrimentos, talvez Jesus não conseguisse seguir adiante sem a ajuda de alguém. O destino dessas almas se entrelaçava naquele momento crucial da história. Em meio à brutalidade da cena, uma mulher se aproxima com um pano para limpar o rosto de Jesus e traz água enquanto ele está no chão, vulnerável. Simão, testemunhando toda a covardia e brutalidade, perde a paciência e ordena que todos parem, ameaçando não carregar mais a cruz. As lamentações das mulheres ecoam, testemunhando o sofrimento incomensurável. Finalmente, eles chegam a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Ali, crucificam Jesus, lançando sortes para dividir suas roupas e colocando uma placa com a acusação escrita: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." A população se aglomera nos muros para testemunhar o passar do criminoso, conforme a maioria via. Enquanto isso, o cavaleiro corre à frente para organizar a cerimônia final e vergonhosa. Os homens de fé, os acusadores, chegam em suas montarias, testemunhando o ápice da tragédia que se desenrola diante deles. Enquanto Jesus pendia na cruz e caía novamente na entrada, Simão o segurava. As palavras de ânimo ecoavam: "Estamos quase lá." Nesse momento, Jesus relembrou suas próprias palavras de ensinamento quando proclamou: "Amai o vosso próximo e orai pelos que vos perseguem." No ápice de sua agonia, ele adicionou: "Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem." Enquanto os dois companheiros que foram à frente se preparavam, Jesus finalmente chegou ao local da crucificação. Ao visualizar os risos dos homens que deveriam representar a misericórdia divina, ele afirmou: "Ninguém toma minha vida de mim, e darei minha vida por minhas ovelhas. Tenho autoridade para dar e para tomar." Novamente, ele caiu de rosto na areia branca do chão desértico do monte, levantando poeira, enquanto Simão, sozinho com o peso da cruz, lutava para manter-se firme. Após se desvencilhar da cruz, Simão se ajoelhou diante de Jesus, olhando em seus olhos cansados e marcados por hematomas. Contudo, sua compaixão não foi bem recebida pelos guardas que o expulsaram. Simão partiu em lágrimas, testemunhando a tragédia que se desenrolava diante de seus olhos. Enquanto a mãe chega, os guardas o apressam a levantar-se, deixando claro que não tem o dia todo. As Marias tentam se aproximar, mas são impedidas pelos guardas, embora ele as olhe de longe. Novamente, Jesus recorda da última ceia com seus discípulos, sendo despido e conduzido ao seu destino final, ajeitado na cruz. Os preparativos para a crucificação começam, sendo Jesus primeiro amarrado por panos e, em seguida, os pregos cravados em suas mãos, enquanto o comandante observa montado em seu cavalo. Jesus reafirma seus ensinamentos proclamando: "Meu mandamento após eu me for é este: amai-vos uns aos outros como eu mesmo vos tenho amado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim." Ao quebrarem seu braço para alcançar o local do cravo de ferro, Jesus pronuncia as palavras: "Ó Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem." O cravo atravessa a madeira e, ao tentarem colocar a cruz de pé, ela é jogada no chão, marcando o início da terrível crucificação. "Tomai e comei, pois este é o meu corpo que entrego a vós." Ecoaram as palavras de Jesus, enquanto a cruz com Jesus de Nazaré era erguida. A mãe, com as mãos cheias de terra devido à agonia presenciada, vivia um sofrimento sem igual na história da humanidade. Ela olha para ele de longe, testemunhando a terrível cena.
Fazei isso em memória de mim, ele lembra. Já um dos ladrões que estavam crucificados ao lado de Jesus o desafia pedindo: se és o Filho de Deus, salva-te. Enquanto o sofrimento se desenrola diante de todos, as palavras ressoam, marcando um momento de provação e desafio. Aqueles que passavam não continham o escárnio, balançando a cabeça em desafio. Eles lançavam palavras provocadoras. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz e então acreditaremos em você. Você afirmou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Portanto, salve-se agora. Essa cena ressoa surpreendentemente na nossa atualidade, especialmente na internet, onde diversas pessoas, famosas e não famosas, zombam, proferem palavras ofensivas e defendem suas ideologias contra os religiosos. Eles buscam provocar, lançando ofensas na esperança de que Jesus e Deus de alguma forma respondam, procurando respostas que muitas vezes não encontram em sua incredulidade. No entanto, retornando ao contexto original, Jesus enfrentou essa zombaria com paciência e silêncio, em meio à sua agonia, continuando a cumprir o propósito divino que o levou àquela cruz. Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos também zombaram dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Se ele é o rei de Israel, que desça da cruz agora e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o resgate agora, se o quer, pois ele disse: sou o Filho de Deus. Nós merecemos isso, gestas, mas ele não. Eu pequei e mereço minha punição e é bem justa. Terias todos os motivos para me condenar, mas só te peço, Jesus, quando entrares no teu reino, lembraste de mim. E Jesus: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Estes 2 malfeitores, Dimas e Gestas, eram ladrões perigosos e atuavam nos desertos de passagem para o Egito. Neste deserto do Negev, teriam encontrado Maria, José e Jesus, fugindo da perseguição do rei Herodes a caminho do Egito. Na abordagem dos 2 ladrões, Dimas os protegeu, pois havia um costume de nunca roubar, nem matar, crianças, velhos e mulheres. Assim, Dimas teria dado abrigo a Jesus e seus pais, José e Maria. Jamais entenderia que seus caminhos se cruzassem dessa forma. Na cruz, ao lado de Jesus, recebeu a recompensa do perdão de suas faltas. Gestas, o mau ladrão, foi colocado à esquerda de Cristo, era o rebelde. E Dimas, o bom ladrão, à direita, quem arrependido, se colocou do lado do poder e ganhou a posterior estima do Cristo. O rei, que havia sido aclamado com gritos de Hosana apenas alguns dias antes, estava agora passando por uma humilhação pública, mas ele suportou tudo em silêncio, sem usar seu poder para se defender. Esse é o poderoso amor do Salvador, que tomou sobre si nossa vergonha e, de bom grado, nos concedeu sua honra. Uma tempestade se aproximou rápido com ventos fortes, e os canalhas montados em seus jumentos se retiram encarando a Santa Mãe. E o soldado deixa que ela passe e chegue até ele e o beije seus pés encharcados com seu sangue. Carne da minha carne, coração do meu coração, meu filho, disse ela a ele. Mulher, eis aí teu filho, e João, eis aí a tua mãe. Sem dúvida, o Filho de Deus passou por um dos dias mais desonráveis de toda a nossa trágica história como humanidade. Ao meio-dia, a escuridão cobriu toda a terra, e por volta das 15 horas da tarde daquele infeliz dia, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: ó Deus, Deus, por que me abandonastes? Está consumado. Quando algumas testemunhas ouviram isso, pensaram que ele estava chamando Elias. Então um deles correu, encheu uma esponja com vinagre de vinho, a fixou em um bastão e ofereceu a Jesus para beber, enquanto outros diziam: deixe-o, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Quando Jesus gritou novamente em alta voz: em tuas mãos entrego o meu espírito, cumprindo o propósito divino da redenção. Naquele momento de profunda importância, quando Jesus entregou seu espírito, algo extraordinário aconteceu no templo. A cortina que separava o lugar santo dos santos se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras pareceram sangrar e os túmulos se abriram. Apenas uma única gota caiu e causou isso tudo. Esses eventos sobrenaturais não passaram despercebidos. O centurião e seus soldados, que estavam encarregados de guardar Jesus na cruz, ficaram profundamente atemorizados. Diante do terremoto e de tudo o que presenciaram, exclamaram: certamente, este homem era o Filho de Deus.
A magnitude dos acontecimentos os levou a essa conclusão. A Bíblia menciona aqueles que permaneceram próximos à cruz, mesmo durante a misteriosa escuridão. Foi da escuridão que a voz de Jesus ecoou. Alguns, talvez devido à relação atribuída a Elias com o Messias, entenderam erroneamente que ele estava chamando por Elias. Vale ressaltar que o templo tinha 2 véus, um posicionado diante do lugar santo e outro diante do Santo dos Santos. O lugar santo correspondia à nave da igreja, onde os sacerdotes realizavam suas funções regulares. Já o Santo dos Santos era como o coro da Capela Mor, a parte mais sagrada do templo, e era mantido fechado, permitindo a entrada apenas do sumo sacerdote, e isso apenas uma vez por ano. Naquele momento de profunda importância, enquanto o espaço sagrado do pátio externo estava repleto de pessoas, algo surpreendente aconteceu diante de seus olhos. O véu interno, conforme relata Joséfo, era uma peça de magníficas proporções, adornada com riquezas como ouro e púrpura. Esse véu, que separava o Santo dos Santos, foi rasgado de cima a baixo. Esse ato simbólico representou a abolição da antiga dispensação com seus rituais e cerimônias, pois Cristo, com sua morte, revelou um novo caminho. Esse rasgo no véu também simbolizou a queda da parede intermediária que separava as pessoas. Agora, não apenas os judeus, mas também os gentios poderiam se aproximar de Deus através do sacrifício de Cristo. Significou que o caminho para o céu estava agora aberto pela morte de nosso Senhor. Quando ele triunfou sobre a agonia da morte, ele desvendou o reino dos céus para todos os crentes. O véu testemunhou que o céu estava outrora inacessível, até que Cristo, através de seu sacrifício, rasgou-o de cima a baixo. O centurião que estava próximo à cruz observou de perto o comportamento incomum do crucificado. Durante as extenuantes horas, ele testemunhou a mansidão e dignidade do sofredor. Ele ouviu as palavras profundas e reverenciadas que ocasionalmente eram proferidas por Jesus, enquanto ele pendia na cruz. E, finalmente, ele ouviu o grito comovente e inesperado que escapou dos lábios de Jesus pouco antes de entregar o seu espírito. Esse oficial romano não teve escolha, senão chegar a uma conclusão poderosa. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. A influência de Jesus e a singularidade de sua morte tocaram profundamente aqueles que estavam próximos à cruz, levando-os a essa profunda convicção. O ladrão na cruz reagiu de maneira única à presença de Jesus, e agora o soldado que o supervisionava também estava prestes a ter uma percepção extraordinária sobre ele com o sangue divino em sua face. Entretanto, à medida que chegaram a Gólgota, o local da crucificação, algo mudou no coração desse centurião. Os cravos foram pregados nos pulsos de Jesus e ele foi erguido na cruz. Para o centurião, esse era apenas mais um dia, uma tarefa rotineira de supervisionar a execução de infratores por meio da crucificação. Mas em algum momento, Jesus deixou de ser visto como um criminoso comum por esse centurião. Talvez tenha sido a forma como Jesus enfrentou os poderes do mundo sem implorar por sua vida. Talvez tenham sido as palavras de amor proferidas por Jesus na cruz que tocaram o seu coração. O centurião testemunhou que, apesar de toda a dor, lágrimas e vergonha daquele dia da morte, Jesus foi enterrado com honra. Um homem rico de Arimateia chamado José, que havia se tornado discípulo de Jesus, aproximou-se de Pilatos na noite seguinte e solicitou o corpo de Jesus. Pilatos concedeu seu pedido, e José envolveu o corpo em um lençol de linho limpo e o colocou em seu próprio túmulo novo, que havia sido esculpido na rocha. Ele rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Mateus capítulo 27 e versículos do 57 ao 60. Esse túmulo foi preparado com cuidado, pois estava prestes a testemunhar o maior milagre de todos os tempos, que aconteceria no terceiro dia, quando Jesus ressuscitaria dos mortos. O sepulcro seguro era necessário para preservar o corpo de Jesus até o momento da ressurreição. Ele nos demonstrou que, para aqueles que confiam nele, a morte não é o fim, mas o início da vida eterna. No dia seguinte, após o dia da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que, enquanto ele ainda estava vivo, naquele momento as autoridades se reuniram para planejar sua estratégia, acusando Jesus de ser um enganador. Disseram a Pilatos:
Este impostor disse, enquanto ainda estava vivo: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, ordene que o túmulo seja assegurado até o 3º dia, para que seus discípulos não venham e roubem o corpo, alegando que ele ressuscitou dos mortos. Essa última fraude seria pior do que a primeira. Pilatos ordenou que o túmulo fosse assegurado e guardado. Assim, os soldados foram e tornaram o túmulo seguro, selando a pedra e postando guardas diante dele. Mateus capítulo 27, nos versículos do 62 ao 66. No entanto, apesar das mentiras e dos planos para encerrar a maior história de todos os tempos, Jesus ressuscitou e se ergueu proclamando: Ele vive, vive em cada um de nós por todos os séculos e séculos. A redenção alcançou a todos nós. Após o sábado, no início do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. Um violento terremoto ocorreu, pois o Senhor desceu do céu, aproximou-se do túmulo, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era deslumbrante, suas roupas brancas como a neve. O anjo tranquilizou as mulheres, dizendo: Não tenham medo, pois sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como disse. Venham e vejam o lugar onde ele estava. Agora vão depressa e digam para os discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como eu lhes disse. Cheias de medo e alegria, as mulheres correram do túmulo e contaram aos discípulos o que haviam visto. Repentinamente, Jesus apareceu a elas, saudando-as. Elas se aproximaram, abraçaram seus pés e o adoraram. Jesus as tranquilizou, instruindo-as a não terem medo, e disse que as encontraria na Galileia. O dia que começara marcado pela tristeza, transformou-se em uma celebração de imensa alegria. Hoje, somos incumbidos de uma tarefa inesquecível que tem mudado vidas de geração em geração. Nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 28, nos versículos do 18 ao 20, ele declara: Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que vos ordenei. E certamente estou convosco sempre, até o final da idade. É importante perceber que Jesus morreu por você. Jamais o rejeite. Uma vez que você o conhece e ouve o Evangelho, sua vida não pode mais ser a mesma. Ao receber esse presente, somos chamados a compartilhar a boa notícia com os outros, levando a verdade de Cristo a todos os cantos da terra. Oremos. Obrigado, Pai, pelo dom de teu Filho, Jesus Cristo. Mesmo em um dia marcado por sua morte, encontramos alegria na redenção que ele nos proporcionou. Agradeço por seu sacrifício santo que lava nossas injustiças. Dá-nos força para continuar honrando este dia memorável e levar a mensagem do Evangelho a todos. Em nome de Jesus, amém. Que a realidade do poder de Jesus transforme nossas vidas, inspire nossa adoração e motive nosso serviço ao reino de Deus. Que esta reflexão sobre o poder de Jesus Cristo sirva como um lembrete constante e uma fonte de encorajamento para todos nós. Que possamos viver cada dia à luz de sua presença e poder, confiando nele em todas as circunstâncias e buscando glorificá-lo em tudo o que fazemos. Amém. Que essa oração seja uma expressão sincera de nossa devoção a Cristo e do nosso desejo de viver em sua luz e graça. Que seu poder continue a guiar nossas vidas e a iluminar nosso caminho enquanto buscamos honrá-lo em tudo o que fazemos. Agradecemos a você que permaneceu conosco até aqui e pedimos que se inscreva para continuar recebendo a palavra da Bíblia em trabalhos como este, para que possamos continuar a esperar e crer em nosso Senhor Jesus Cristo, que se sacrificou por nós todos. Obrigado e até o próximo vídeo nesse mesmo canal.